Boa noite, irmãos. Não sei quantos irmãos, mas eu gosto de ver esse pessoal aqui trabalhando, né? Alguns anos atrás, eu estava igualzinho a eles. Eu me lembro que com 17 anos, fui trabalhar na congregação Codé, hoje Igreja Batista Memorial de Bangu. E com 17 anos, eu fui dirigir um coro, com 6, 12, 18 vozes. Rafael, você está quantos anos? Olha, bacana, com a idade de Rafael, 17 anos. A pessoa Rafael regendo um coral, Dalton? 17 anos, regendo um coral. Né? Pois é, essa era a idade que eu fui reger um coral. Né? E hoje estou aí. Por isso eu convoco os irmãos a orarem por esse pessoal. Os jovens, às vezes, a gente olha para eles como irresponsáveis, às vezes que dão muito problema, mas não se esqueçam que eles são hoje o que você foi ontem. E eles, né, do jeito que estão, precisam da nossa ajuda. Obrigado. Eles precisam da nossa ajuda, porque amanhã eles serão vocês. Então nós precisamos valorizar o trabalho deles, né? Que Deus abençoe. Tem ninguém na bateria, né? Rafael solando aqui, Eduardo cantando, tocando. Isso é muito importante para nós. Então, os irmãos, orem por esses jovens, orem pelo Ministério de Música de nossa igreja, na direção do irmão Dalton. Que Deus possa continuar abençoando. Bom, pedi de novo que põe aquela fotografia que eu achei bacana pra caramba, aquela fotografia que vocês colocaram. Você tem jogado no time de Jesus, aproveitando o contexto da Copa, né? Aproveitando o contexto, eu gostaria de pensar com vocês exatamente em cima disso, fazendo parte desse time de Jesus. Jesus, quando veio a este mundo, quantos discípulos ele convocou para iniciar o seu ministério? 12 discípulos. 12 discípulos. Se você olhar a vida de cada um deles, o time de Jesus no início tinha 12 componentes. Ele era o técnico e tinha lá consigo 12 garotos. Eu já fiz um estudo aqui com os irmãos e já mostrei mais ou menos a faixa de idade que eram aqueles discípulos. Será que alguém, quando estava aqui, quando eu fiz esse estudo, lembra qual é a faixa de idade deles? Ninguém lembra? Só tinha um casado, que era Pedro, tinha sogra. Isso aí, 15, 17 anos. Os discípulos de Cristo margeavam por essa idade assim. Vamos botar 17 para não ficar tão novinho, 15, né? Mais ou menos assim. 17 anos. É uma turma aí de jovens que ele chama para com ele andar, né? E ali começar um grande time. Um time que realmente rendeu bastante. Você lembra deles todos? Eu trouxe a lista aqui. Dos 12 apóstolos convocados inicialmente por Cristo. Pedro e André. Né? E a mensagem de Jesus Cristo para esses dois foi bem curtinha, né? Quem lembra o texto? Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles estavam pescando, era a função deles, trabalhavam assim. E a mensagem foi bem curta, né? Vinde a mim que eu vou fazer agora de vocês pescadores de homens. Né? Depois chama Tiago e João, filhos de Zebedeu. Você lembra deles? Pois é, Tiago e João estavam com seu pai trabalhando e eles imediatamente, vindo ver Jesus, eles deixaram seu pai no caso, e seguiram o rumo com Jesus. E esses dois foram chamados filhos do trovão. Depois vem Filipe. Né? Filipe ele estava na Galileia e o seu irmão Natanael, ou Bartolomeu, seguiram a Jesus da mesma forma. Depois Mateus. Mateus tinha uma profissão. Qual era a profissão de Mateus?
cobrador de impostos. Era um grupo de pessoas que eram judeus, que trabalhava para Roma e que eram mal vistos pela população dos judeus porque eram tipo traidores. Né? Roma dizia o seguinte: eu quero tanto por mês. Vamos pensar assim, né? De imposto, quero tanto por mês. Aí o cobrador chegava e dizia o seguinte: ó, Roma quer tanto, mas eu quero tanto também. E tinha que pagar. Se não pagasse, era preso. Tinha seus bens confiscados. Ele vivia fazer parte desse grupo. E Jesus Cristo também chamou ele de uma maneira bem rápida, bem simples. A mensagem de Jesus Cristo composta por uma frase bem curtinha, quem sabe? Vem e segue-me, pronto. E ele largou tudo que tinha ali na sua mesa, no seu trabalho, e foi embora. Depois temos Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Não temos lá muitas informações aqui na Bíblia sobre o chamado deles, mas estão lá registrados um grupo. E esse grupo era um grupo perfeito. Você já parou para perceber isso? Hã? Era um grupo perfeito. Não tinha problema nenhum. Estou certo ou estou errado? Totalmente errado. Totalmente, redondamente errado. Eram tão complicados que Jesus Cristo disse para ele: ó, se vocês não amarem uns aos outros, o negócio vai ficar complicado para vocês. Imagina a cena, né? Daqueles dois querendo sentar ao lado de Jesus, né? Na tua glória, ele manda a mãe ainda falar isso, né? Ou a mãe que mandou eles, não sei, é confusão em geral, né? Um texto diz uma coisa, outro diz, mas o importante é, eles queriam ficar um à direita e outro à esquerda de Cristo, metidos, né? E os outros? Aí eu fui fazer uma pesquisa de personalidade de cada um deles. Olha como a turma era boa. Pedro era um cara impulsivo. Era intencional, emocional. Eu falei agora há pouco tempo que Pedro era aquele cara que falava, às vezes sem pensar, explosivo. Mandava ver. João, um cara muito sensível, um cara meio contemplativo, mas ele tinha um problema também, era um camarada meio que, tipo, dois momentos. A Bíblia diz, ele, né, que era chamado discípulo do amor, né, que ele que amava Jesus, camarada, ele que escreve isso. Mas em uma outra ocasião ele falou assim: quer que a gente ore para descer fogo? Meio contraditório, né? Tiago era ambicioso. Tiago era competitivo. Tiago era um camarada que realmente precisava se humilhar, porque ele se achava o máximo. André era aquele camarada de tipo assim, não, vamos acalmar os nossos ânimos, né? Vamos sentar aqui para conversar, é um tipo pacificador, né? Um camarada que tinha vontade de colaborar para resolver os problemas dos outros. Filipe era um camarada muito racional, muito analítico, mente lógica, aquele que, para entender, ele queria tudo nos seus mínimos detalhes. Eu não estou entendendo, me explica esse negócio, isso não tem lógica. Fala de novo. Mas será que realmente pode isso acontecer? Era um camarada assim, meio que pé no chão. Pé no chão. Natanael, ou Bartolomeu, ele gostava de criticar os outros, ainda por cima. Quando Jesus Cristo é dito que viria ele lá de Nazaré, ele usa uma expressão interessante. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, era um camarada que gostava de criticar a vida dos outros. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa vir de lá? Não, tem que ser daqui, da elite. Tomé, todo mundo gosta de falar que ele era meio, tipo, ver para crer, né? Mas por que ele era assim?
Porque também tinha um problema. Ele tinha medo de ser passado para trás. Ele era inseguro, né? Ele era inseguro. Ele duvidava de todo mundo. Será que está passando para trás? Né? Será que estão me deixando para trás? Será que esqueceram de mim? É aquele camarada que ficava apavorado, né? Só pela possibilidade de não ter controle da sua vida, os outros dominarem. Ele era um pouco ansioso nesse sentido. Mateus, cobrador de impostos, muito pragmático. A mente dele era uma mente que queria registrar tudo e na ordem. Tinha que ser tudo na ordem. Né? Lembra, parece aquelas pessoas que têm toque, né? Tem que ser tudo na ordem. Eu me lembro de um professor que eu tive na faculdade, ele tinha mais ou menos esse negócio. Ele abria a porta da sala da gente, mas não deixava ninguém entrar. Ele entrava, botava tudo na mesa dele, material todo, e tudo bonitinho, né? Bem organizado. Aí depois que ele arrumava a mesa dele com tudo organizado, ele deixava um por um entrar. Um por um. Por que ele fazia assim? Porque ele queria ver o caderno de um por um, olha, na faculdade, para ver se tinha feito o trabalho de casa. Aí um dia eu não aguentei, você sabe como é que eu sou, né? Cheguei assim na mesa dele, tio, tá aqui meu caderno, só esqueci a maçã. Ele riu, né? Parece mesmo, brincando com ele sabia, a gente é amigo. Simão Zelote, muito radical, idealista. Simão, antes de ir para o grupo de Cristo, ele fazia parte dos Zelotes. Era um grupo radical, matava. Judas, não o Iscariotes, Judas Tadeu, um cara discreto, muito observador, um camarada que ficava só observando o que acontecia. Não queria estar à frente, não. Ele queria observar, analisando as coisas que estavam ali. Tiago, filho de Alfeu, também muito reservado, introspectivo, muito discreto, camarada. E ele gostava mais do silêncio do que outra coisa. E Judas Iscariote? Aí o pessoal mete o malho nele, traidor. Realmente, ele foi traidor e traiu Jesus Cristo. Mas por que ele traiu Jesus Cristo? Ninguém pensa nisso também, né? Ele traiu Jesus Cristo porque ele era um camarada tipo assim... Ele tinha dentro de si aquele negócio do remorso. Ele não se perdoava. Ele tinha uma baixa estima dele mesmo. Ele era aquele camarada que se errou e não sabia o que fazer. E dentre todos, segundo alguns estudiosos, ele era um pouquinho melhor. Ele era culto. Ele era um homem estudado. Mas no dia que ele errou com Cristo, o que ele fez? Ele tirou a sua vida. Um pouco suicida, né? Porque ele não conseguia se perdoar. Autodestrutivo. Esse era o time de Jesus. Judas morre, aí vem Paulo. Saulo, anteriormente chamado. Como é que era Saulo? Se você estudar a vida de Saulo também, é uma coisa interessante. Logo no início, você não percebe, se você olhar com bastante atenção, que Paulo era um camarada muito vaidoso. Gostava de estar por cima. Eu sou o bom. Eu sou da casa dos fariseus, judeu ali, ó, da raiz. Sabe? E aí, quando ele chega, fala assim, agora eu vou ser o primeiro entre todos, né? Afinal de contas, eu sou o mais estudado, o resto aqui é pescador, o outro ali... Eu sou o mais estudado, ensinado aos pés de Gamaliel. Ó, não é para qualquer um, não. Eu tenho cidadania romana. Eu valho muito. Aí Jesus Cristo pega esse camarada, deixa ele lá no... Como o pessoal diz assim, senta aí, filho. E deixa ele lá no cantinho durante um bom período de tempo. 3 anos. Aprender a ser humilde.
Esse era o time de Jesus. 12 homens, 12 problemas que Jesus Cristo teve que carregar. Mas você pergunta a você e a Cristo, você acha que Cristo se arrependeu disso? Será que Cristo falou assim, podia ter escolhido outro grupo, né? Esse grupo deu muito problema. Será que ele pensou isso algum dia? Não, em nenhum momento. Até com Judas, ele disse para Judas, quando Judas chegou para trair ele, que deu aquele beijo, o que Jesus Cristo fala com ele? Já falei aqui, amigo. Jesus não se arrependeu mesmo daqueles 12 homens. E nem tampouco hoje dos homens. Leia comigo João capítulo 10, versículo 16. João 10, 16, Jesus Cristo diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, dos judeus. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Em outras palavras, ele está dizendo de você e de mim, olha, ainda tenho outros que não são judeus, estão lá fora, e que eu preciso alcançá-los para fazer parte do meu time. Preciso alcançar esse pessoal. Daqui a 2000 anos e pouco estou lá, na Igreja Batista Água Branca, chamando. Daqui a 2000 anos e pouco estou em outras partes deste mundo, chamando outros para fazer parte desse time. Mas para fazer parte desse time de Jesus, a gente precisa observar três coisas. Três coisas importantíssimas. Porque não é qualquer um que faz parte desse time. Não é qualquer um. Vamos ver comigo. Primeiro, para fazer parte desse time, você precisa reconhecer o seu talento, mas que você sozinho não consegue fazer nada. Como assim, pastor? Não entendi. Vou repetir. Você precisa reconhecer o seu talento, mas que sozinho você não consegue fazer nada. Você que já praticou esporte e gosta disso, né? Você vai ver uma coisa interessante. Toda criança gosta de correr, não gosta? Não gosta de correr? Toda criança sai disparada, coitada da mãe e do pai. E se falando em avó e avô, tem que ter preparo, né? Para aguentar correr atrás da criança. Mas a criança corre como um corredor profissional? O que você acha? Não. Os garotos geralmente gostam de jogar bola. Tem mulheres que também gostam de jogar bola. E ficam lá com aquela pelada. Bola para cá, bola para lá. Cadê Nancy? Né, Nancy? Gosta de formar um time. Vamos jogar bola. Mas joga como profissional? Mas joga, não joga? Brinca. Temos os nossos talentos? Temos. Mas nós, sozinhos, não podemos fazer nada. Diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo dizendo, por que não conseguimos fazer nada? Nós temos os nossos talentos, sim, nossa capacidade, mas sozinhos não podemos fazer nada. Por quê? Diz Paulo o seguinte, porque pela graça sois... Porque pela graça você faz parte desse time. Por meio da fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, é um presente de Deus. E ele diz, não vem das nossas obras, ou da sua obra, ou da minha obra, para que ninguém se glorie. Aí você vai dizer, mas aí, veja, Deus está sendo muito intransigente. Por que não posso fazer nada? A resposta está lá em Isaías 64, versículo 6. 64, versículo 6 diz, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como o vento, nos arrebatam, ou em outras versões, nos jogam para longe. Em outras palavras, Isaías está dizendo aqui o porquê nós não podemos fazer nada. Porque tudo que você fizer, por mais que queira fazer, certo, tem problema. Eu, quando estava ajudando o Mateus a se preparar, meu filho, para se preparar
SpaceX, né? Ele tinha que correr 2,250 em 12 minutos. 2,250 quilômetros em 12 minutos. E aí ele virou para mim, olha para quem? Pai, vamos correr? Olha eu, hein? Que responsabilidade, então. Aí eu, tá, vamos. Eu gosto mesmo, né? Mas aí vamos correr, começar a esquentar, né, as pernas e correndo e tal. Aí um dia, irmão Marcos Pereira, alguns irmãos devem conhecer, já foi membro aqui na nossa igreja, que é também, né, um atleta, acertou com ele, comigo e outros, para a gente correr junto. E fomos na Praça da Guilherme correr. E ali na Praça da Guilherme correndo, o irmão Marcos chegou para mim e falou, pastor, você tem um grande problema. Eu falei assim, é mesmo? Qual é o meu problema além da idade? Aí ele falou assim, você corre com as pernas muito curtas. Eu falei, traduz isso, porque eu não entendi nada. Eu cortei minha perna, ficou curtinha? Ele falou, você não abre uma perna com a outra. Não é isso, irmão Raimundo? Abrir. Tem gente que, quando corre, joga um pé lá atrás que bate quase na cabeça. Eu não, eu queria que parece curtinho. Aí eu falei, isso é mesmo? Para mim, eu estou correndo tão bem. Não, para mim, eu estou fazendo um show aqui. Eu não corre, não. Mas eu estava correndo, mas não estava certo. Se eu fosse fazer a tal prova com o Mateus, coitado de mim, reprovado nos primeiros 5 segundos. Mas por que isso? Correr todo mundo corre, mas não corre certo. Então nós precisamos reconhecer que para fazer parte desse time, você sozinho não consegue fazer nada. Fazer parte do time de Cristo, você até tem capacidade sim, mas sozinho você não consegue fazer parte desse time. Não vai ser vitorioso. Não adianta. Você precisa fazer o que tem que ser feito, e o que tem que ser feito, o certo, é importante entender que precisa de um treinador. E só Cristo tem condições de dar esse treino perfeito. Veja comigo Mateus 19, 16 a 26. Certo jovem, um dia, numa multidão, quando Jesus Cristo estava ensinando, se levanta e diz o seguinte, eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Boa visão dele, né? Eu quero fazer parte desse time. Procurou a pessoa certa. Ótimo, até aí. E aí Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, fazer parte desse time, diz Jesus, guarda os meus mandamentos. Disse ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse Jesus, se queres ser perfeito, se queres ganhar, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E aí Jesus diz, e Jesus olhando para eles disse, aos homens é impossível, isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Reparem essa expressão. Para Deus tudo é possível e para o homem é impossível. Quando eu falei, preciso de um treinador e o treinador certo é Jesus Cristo. Qual o problema daquele jovem? O problema daquele jovem reconhecia Jesus Cristo como aquele que poderia
dar-lhe as instruções adequadas para que esse time de vitoriosos ele pudesse fazer parte. E aí Jesus Cristo chega, conversa com ele e mostra para ele 3 realidades que ele não conseguia enxergar. E se enxergou, não quis trocar. Ele tinha 3 técnicos em seu coração. 3 técnicos. E achando ele que aquilo era possível, se seguindo aquilo, entrar no reino dos céus. Mas para o homem era impossível. Quando Jesus Cristo fala em rico, só fazer uma observação aqui, ele não está falando rico no sentido de financeiro, não. É rico em treinadores. Rico em pessoas ou coisas ou religiões que tomam o lugar do treinador Jesus Cristo. Não é rico financeiramente, não. Tem muita gente achando aí que riqueza é um problema. Não, o problema não é a riqueza, o problema é quem usa a riqueza. Muitas das vezes usa má, né? Fechando parênteses, vamos ver quais eram os treinadores daquele homem. Veja, o primeiro treinador era ele. Era ele mesmo. Ele diz, bom mestre, o que eu faço? O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Na mente dele, ele era um treinador. Ora, saber que o técnico existe, saber que o treinador existe é uma coisa. Agora, seguir as orientações desse técnico é outra. Voltando ao exemplo que eu estava dando sobre mim na corrida. Eu falei assim, eu tenho que melhorar minha corrida, né? Tenho. Então, eu tenho que abrir meus passos, não tenho? Tenho. Eu fiz isso? Estou até hoje tentando. Desisti, estou até engordando por causa disso. Boa ideia para voltar, né? A correr, né? Voltar a correr. Tá bonitinho. Mas veja, a palavra foi dada. Mas eu falei assim, estou bem assim. Eu estou bem assim. Vou continuar assim. Deu certo? Não. Vai dar certo? Nunca. Aquele jovem queria orientação. Ótimo, procurou a pessoa certa. Ótimo. Mas na hora que a orientação é dada, ele para. Eu não penso assim. Estou fora. Não concordo. Segundo técnico, ele diz, aquele homem, lá no versículo 20, quando Jesus Cristo diz, cumpra os mandamentos. Não matarás, não furtarás. E aí ele diz, tudo isso tenho obedecido. Eu sou um camarada aqui, ó, religioso, 100%. Ninguém igual a mim. Poderíamos dizer assim, eu sou um religioso ótimo. Vou à igreja, faço meus trabalhos, faço minhas obrigações religiosas. Eu estou ali cumprindo fielmente tudo que me dizem para fazer. Eu sou exemplar na igreja. Um Paulo, né? Eu sou o bom. Aí, esse técnico aí é complicado, sabia? Porque tem pessoas que acham que a religiosidade, as leis de Deus, apesar de serem perfeitas, vão levar o homem a algum lugar. Não vão. Não vão. Por que não vão? Porque a lei é perfeita, mas eu sou e você é imperfeito. E você e eu, nós um dia sempre vamos, ou um dia, quebramos a lei de Deus, em algum momento. E quando nós quebramos a lei, o que a gente fez? Já era condenado. Quebrou a lei. Se entre os homens é assim que funciona, por que com Deus vai ser diferente? Quebrou a lei. E se eu botar na balança todas as minhas quebras, vai ficar complicado. Se você pecar contra Deus uma vez por semana, vamos fazer essas contas? Dá 4 vezes por mês. Por ano, faça as contas aí, 4 vezes 12. Quem é bom de matemática? Muito obrigado. O pessoal aí é bom, hein? Por ano, 48 quebras. Agora pega 48 e multiplica para a tua idade. Aí cada um responde. Se você não consegue fazer as contas, pega a calculadora e faça. Hã? Vamos tirar por baixo? 15. 15, conta fácil. Não, 10 anos, 10 anos. Só 10, para ficar mais fácil ainda, né? Então, 48 vezes 10,
480. Você já quebrou a lei de Deus 480 vezes. É muita coisa, não é não? O que você acha? Então, por mais que você queira, a lei de Deus não vai te salvar. Por mais que você queira, a religião não vai te salvar. Por mais que você queira ser o bom, ali não tem como. Esse técnico não consegue te levar ao time de Cristo e nem tampouco lhe fazer vitorioso. E qual era o terceiro e último técnico dele? Qual era o último técnico? O último técnico dele eram as riquezas, os prazeres. Eram os prazeres da vida. Aquele homem, diz o texto, que ouvindo Jesus Cristo dizendo para ele, ó, vai, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e tal, e vem, segue-me. Aquele homem parou, falou, peraí, eu vou vender tudo que eu tenho, que eu conquistei, meu pai passou para mim de herança, e vou pegar isso tudo, vou dar para quem não quer nada? Dá para os pobres? Não, não é assim que funciona, não. Eu tenho muitos bens. E aí Jesus Cristo disse, os discípulos perguntam, é coisa feia, está feia, então quem pode se salvar? Aí Jesus Cristo fala, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então o técnico te pode levar à vitória só Jesus, porque só Ele tem a possibilidade de fazer com que você seja um vitorioso. E para concluir, para entrar nesse time, você precisa aceitar a convocação. Você lembra aí de alguns dias atrás, todo mundo na televisão lá, vendo aí a chamada dos jogadores do Brasil, você viu? Todo mundo alegre, né? Foi convocado, né? Todo mundo feliz. Vou jogar, representar o Brasil, jogar na seleção brasileira. Ninguém falou que vai ganhar uma boa grana por causa disso, mas tudo bem. Deixa do lado isso, né? Vou ganhar uma grana, não precisa nem chegar no final, já estou ganhando dinheiro. Ninguém fala isso. Mas ficaram numa alegria só, pularam, fizeram festa, fomos convocados. Pois é. Mesma coisa com Cristo. Veja lá em Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 11. Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 11 diz uma coisa interessante. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, mas como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e vieram por 40 anos, viram, né, por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso ou descanso eterno em algumas versões. Veja o que o autor de Hebreus diz. Se hoje você ouvir a convocação, não endureça o seu coração. Não endureça. Faça festa. Você foi convocado. E entregue sua vida a Ele. Cristo está convocando as pessoas. Eis que estou à porta e bato. Em vários textos, Jesus Cristo mostra que está chamando, de braços abertos. O problema é que muitas pessoas, infelizmente, ao ouvirem a voz de Deus, endurecem seus corações. E aí o texto de Hebreus deixa bem claro que esses que endurecem os seus corações, ou seja, não aceitam o chamado de Deus, o que acontece com esses? Não entram no time de Cristo. E se não entram no time de Cristo, não vão para o céu, vão para a condenação eterna. Poxa, Cristo é mau, só porque não aceitou? Sim. Ele não é mau. Pelo contrário, ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ouvir o seu chamado, crê, tenha vida eterna. E não entre em condenação. Olha que coisa linda. A vontade de Deus, diz a palavra de Deus, que é que todos se salvem. Todos são convocados. O problema é que as pessoas não querem ouvir. Não querem aceitar o chamado. Não querem aceitar a convocação. Esquecem que essa vida é finita. A Copa do Mundo, daqui a pouco acaba. Tem um jogador aí, né, da Argentina,
O cara está com 39 anos, vai fazer 40. Não vou dizer o nome não, que eu não estou a fim de fazer propaganda. Né? Para a Argentina. Vai acabar, o tempo dele vai acabar. Mas sabendo disso, ele fez o que quando foi convocado? Estou aí. Estou aí. Porque ele sabe que o tempo dele está terminando. A idade está batendo. Mas ele não perdeu tempo na sua convocação. Não perdeu tempo. E quando essa última Copa terminar, ele também termina o seu período de jogador profissional. Vai viver a vida de outra maneira. Mas o tempo acabou. Mesma coisa com Cristo. Esse time que é composto, começou lá atrás com os apóstolos, não é um time perfeito, cheio de falhas. Por isso nós treinamos, né? Vocês veem os garotos jogando lá, treinando duro, chegando a dores. Para quê? Para que quando forem jogar, cheguem ao pódio, ganhem. Só que no time de Cristo todos ganham. Por quê? Por que todos ganham nesse time de Cristo? Simples, falei, porque ele pega o seu talento, te aperfeiçoa e você pode ir fazendo muito. Ele é o técnico único que conhece todos os segredos da vitória. E ele dá para você e para mim e para todos que querem as condições necessárias para chegarem à vitória. É o técnico perfeito. E ele está dizendo, quem quer participar desse time? Não endureça o coração. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. E assim participando desse time vitorioso, desse time que ninguém perde. Não existe segundo lugar, só primeiro. Só primeiro, já pensou? E quando chegar diante de Deus, ele vai dizer assim, venham para o banquete, venham para a festa, venham, porque tudo já está preparado por Deus para as bodas do Cordeiro. Coisa linda, né? Que dia maravilhoso, quando esse dia chegar. Será a coroação dos vitoriosos. E quem são esses? Esses que olharam para Cristo e não fizeram como aquele jovem, no final, né? Mas reconheceram que Jesus Cristo é o perfeito técnico e foram até ele entregar suas vidas e podem agora sim dizer, eu posso participar desse time. Você tem jogado no time de Jesus? Sim ou não? Você responde. E aí, chegando à conclusão, eu faço a pergunta, se você hoje aqui ainda não faz parte desse time, o time de Jesus, não é do time dos perfeitos. Mostrei bem claramente que cada um daqueles discípulos tinha seus defeitos. Não é time dos perfeitos, mas time daqueles que um dia viram em Jesus Cristo a possibilidade de serem vitoriosos nesse jogo da vida e entregaram suas vidas a Jesus Cristo. E estão hoje, com certeza, sentados junto com Deus e outros tantos que passaram, que também fizeram parte desse time, jogando nas mansões celestiais. Olha que coisa linda, né? O jogo da vida eterna. Que coisa linda e maravilhosa. E se há alguém aqui que ainda não experimentou esse técnico em sua vida, a ação dele em sua vida, faça isso. Antes que seja tarde, antes que o tempo finde. Se você não entregou sua vida a Jesus Cristo, entregue, porque é o melhor que você pode fazer em tudo que você pode fazer neste mundo. É o melhor. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Não deixe para amanhã. Vamos orar a Deus nesse momento, pedindo